Eu quero dizer que se você for capaz de ver esse vídeo até o final, você vai receber uma bênção especial que Deus tem preparado para você. Por que eu digo isso? Porque o que nós vamos falar aqui vai mudar o seu interior, vai mudar o seu pensamento, vai mudar a sua vida. Você sabe que uma palavra, e você não sabe, vai saber, uma palavra que nós ouvimos, ela transforma o nosso ser, ela transforma a nossa visão, porque a palavra tem poder. Você pode observar que existem pessoas que insistiram por muitos anos nos seus pensamentos, sentimentos errados, contrários, muitas vezes até a palavra de Deus, mas houve um dia uma mensagem que ela ouviu, uma palavra que ela ouviu que mudou a vida dela. Eu acredito que você conheça histórias assim. E essa palavra vai mudar a sua vida, vai mudar o seu interior. Eu não sei se você é da fé, se você já segue Jesus há muito tempo, ou mesmo que você não tenha conhecimento nenhum da palavra de Deus, o que você vai aprender aqui hoje vai dar a você a direção fácil de você entender e, sobretudo, praticando, você vai ver o resultado na sua vida. Você já pode ver aí, o título do vídeo é Domínio Próprio, Muro de Proteção do Ser Humano. Por que muro de proteção do ser humano? Primeiro, eu quero ler o que diz o livro de Provérbios, capítulo 25, versículo 28. Ele diz assim: como a cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Como a cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Para nós entendermos essa afirmação bíblica, nós precisamos voltar ao passado. Voltar ao passado. Até na época em que, por segurança, e você vê isso nos filmes, por exemplo, as cidades, elas eram muradas. Você lembra, por exemplo, de Jericó? Para Israel, o povo de Deus, conquistar a Jericó, eles tiveram que rodear ao redor das muralhas, porque a cidade era toda murada. Ora, em determinados momentos, por que a cidade era murada? Porque em determinados momentos, especialmente à noite, isso acontecia frequentemente, as pessoas, elas estavam dentro dos muros da cidade, né? A cidade estava cercada por muros e elas se sentiam seguras de que nenhum mal iria atingi-las, por causa das muralhas que cercavam a cidade. Elas estavam ali abrigadas de salteadores, a salvo de animais selvagens, de exércitos inimigos. Então você vê a importância das muralhas ao redor da cidade. Então, uma vez que elas estivessem na parte interna da cidade murada, tais pessoas não se expunham a vários tipos de perigos que existiam naquela época, naquele tempo. Por isso que a cidade era murada. Elas estavam, de certo modo, protegidas quando elas estavam por dentro da muralha da cidade cercada. Assim, a palavra diz, quem não tem controle sobre o seu espírito, é o que diz o versículo, se expõe não somente ao perigo e o risco, mas a sua própria vida. Ela se expõe a perigos e riscos nas relações sociais que ela tem. Por quê? Porque a vida dela não tem muralhas, é uma vida totalmente aberta. Então, todo o excesso, todo o exagero é condenado na palavra de Deus e é desaconselhado pela palavra de Deus. Por isso que a palavra fala muito sobre possuir o equilíbrio, a pessoa ter o equilíbrio. A palavra que talvez melhor expresse essa ideia que nós estamos tentando compartilhar com você, a ideia central do versículo, seria comedimento. O que é o comedimento? É a maneira calma de se comportar, com moderação, com prudência, porque
você se guarda. Então, se a cidade está derrubada, os muros, né, da cidade estão no chão, não tem muros, seus moradores estão vulneráveis. Se a cidade não tem muralha, os moradores estão vulneráveis a qualquer perigo, ataque de animais selvagens, ataque do exército inimigo. Elas estão completamente vulneráveis. Por isso que o versículo diz isso. Então, por exemplo, quem fala sem medida, quem é estourado demais, qualquer coisa a pessoa se estoura, ela é dado à ira, aquela pessoa que é irreverente demais, tudo isso é prejudicial. Quem não mede consequências de seus atos, aquela pessoa que se abre além da conta para todo mundo, não é verdade? Ela se abre além do normal, ela ultrapassa os limites do bom senso. Você conhece pessoas assim, acredito, que se expõem de qualquer modo, de qualquer maneira. São pessoas que estão totalmente vulneráveis. E esse indivíduo, a respeito do qual fala a palavra de Deus nesse versículo, se ele não consegue se conter, por causa ele não consegue se controlar, então ele é como uma cidade derrubada que não tem muros. Não tem muros. Qualquer um pode atacar. É aquela pessoa que está desguarnecida. Desguarnecida. E isso é muito perigoso. Principalmente na batalha espiritual que nós vivemos. E hoje as pessoas da atualidade estão desprotegidas, abertas aos ataques dos inimigos, por todos os lados. Suas vidas estão abertas a qualquer tipo de atuação, influência, com a forte tendência de coisas ruins. É o que nós vemos nos dias de hoje, é o que acontece nos dias de hoje. Nunca se viu, em toda a história, nunca se viu tantas pessoas vivendo da maneira que elas têm vivido hoje, em total desequilíbrio, com total falta de domínio próprio, inclusive, totalmente entregues a todo tipo de sentimentos e desejos. Você vê isso, hoje essas pessoas estão abertas a sofrerem ataques espirituais com facilidade, porque elas não têm muro, elas estão completamente vulneráveis, estão com as suas muralhas, que poderíamos chamar de domínio próprio, destruídas. Elas não têm domínio próprio. Isso porque o domínio de si mesmo tem sido desencorajado e pouco praticado nos dias de hoje. Você vê, por exemplo, pelas mídias em geral, a sociedade incentiva fortemente esse comportamento desenfreado. Hoje, nas mídias sociais, nas redes sociais, a pessoa, quanto menos domínio próprio ela tiver, melhor é. Quanto mais ela se expõe, melhor é, porque ela tem mais likes, ela tem mais isso, mais aquilo, não é verdade? As pessoas estão totalmente vulneráveis. E quem não tem controle de suas próprias emoções, ela está desguarnecida diante do seu inimigo, que é espiritual. Então, o equilíbrio das emoções traz segurança em todas as situações. Eu queria até que você escrevesse aqui nos comentários o seu nome e na frente escreva domínio próprio, que Deus vai lhe dar isso, o que você precisa. Aliás, é um dos frutos do Espírito Santo. Põe o seu nome, escreva na frente domínio próprio em tudo. Nem tudo é fácil na vida, eu sei disso. Por isso que a moderação, ela nos dá o controle para não perdermos a cabeça. Tem que existir um controle, tem que existir um equilíbrio. A vida cristã só é possível andando no Espírito. Fora dele, a nossa vida é como a de qualquer outra pessoa, natural e não espiritual. Tem que existir esse domínio próprio. Temos que ter o autocontrole, dominar os nossos sentimentos, saber conduzir as nossas fraquezas. Tudo isso é importante. Ter o domínio próprio é fazer com que os sentimentos bons sejam fortalecidos. Isso é ter o domínio próprio. Quando alguém pergunta o que é o domínio próprio, a melhor definição para domínio próprio é isso. Que os nossos bons sentimentos que nós temos, eles sejam fortalecidos e as nossas fraquezas serão enfraquecidas.
O domínio próprio faz parte do fruto do Espírito Santo. Você pode ler lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22. E mais, nós somos atacados por todas as áreas, por todos os lados. Familiares, amigos, vizinhos, inimigos nos atacam para nos tirar do sério. E se nós dermos ouvidos a isso, nós vamos nos tornar homens naturais, pessoas naturais. Entraremos no homem natural. Que em Eclesiastes, diz assim: não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira repousa no íntimo dos tolos. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 9. É por isso que nós temos que ter o domínio próprio. É necessário, que nos ajudará a ter controle das nossas atitudes e atos, todos os dias. Não podemos esquecer que a vida cristã, ela é vivida no Espírito. No Espírito. Quem tem domínio próprio não permite que sentimentos ou maus desejos controlem ela. Antes, ela controla esses sentimentos porque ela tem esse domínio próprio. Ela possui esse domínio próprio. E você pode conferir isso na palavra de Deus. Há um conflito entre a carne e o espírito todos os dias. E se não existir o domínio próprio, você vai ter problema. Você vai ter problema lá na frente. O escritor de Provérbios, ele faz uma comparação interessante no capítulo 16, versículo 32, eu posso ler para você, que mostra a preciosidade desta qualidade de domínio próprio. Ele diz: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Deus deseja dominar todas as áreas da sua vida. Não se esqueça disso. Talvez você esteja nos vendo pela primeira vez esse canal. Deus colocou você para ver, para te ensinar, para te abençoar, para abrir a sua visão, para fazer você chegar aonde você quer. Eu queria orar, inclusive, por você. Eu não sei quem você é, mas se você quiser, se inscreva aqui embaixo, tem se inscrever, você não paga nada. Clique em se inscrever. Do lado vai aparecer um sininho de notificações, ative, e você vai estar incluído nas minhas orações. Eu vou pedir para Deus guardar, proteger e lhe dar esse domínio próprio que você precisa. Você vai estar em oração constantemente para que Deus venha guiar você e lhe abençoar. Entenda, até o apóstolo Paulo falou sobre o domínio próprio quando ele fala sobre o controle na área sexual. E ele disse: mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que viver ardendo de desejo. Então você vê aqui que o apóstolo Paulo, ele fala sobre o autocontrole na vida. E esse autocontrole nos leva a sermos vitoriosos. Então, se você deseja isso, se é o que você quer, eu vou lhe dar 3 conselhos bem rápido e objetivo. O que você precisa fazer? Atitudes que vão ajudá-lo a ter domínio próprio, a ter esse muro de proteção para a sua vida. O que você precisa fazer? Primeiro, oração. É através da oração que nós falamos com Deus e nos tornamos sensíveis à sua voz. Primeira coisa. Segunda, o jejum, que é uma arma poderosa para auxiliar na autodisciplina. O jejum é uma arma poderosa. E o jejum nos separa para nos consagrarmos diante de Deus, permitindo que a gente mortifique a nossa carne e santifique o nosso espírito. Terceiro, vigilância. Vigilância. Sem ela não adianta orar e nem jejuar. Lembre-se disso, pratique isso e você vai ver a diferença que vai fazer na sua vida. Esse vídeo lhe abençoou. Peço 2 coisas. Compartilhe o link desse vídeo no seu grupo de familiares, parentes, amigos. E se você gostou, aqui embaixo tem um joinha, gostei. Clique nele e você manda um sinal positivo para o nosso canal do YouTube e outras pessoas virão esse vídeo e serão abençoadas como você acabou.